Bom, sócio, já vou falar logo a verdade aqui pra você, né? Se você tá querendo começar a investir, se você já criou esse nível de consciência, você não sabe por onde começar, você tá no vídeo certo, né? Esse vídeo não tem mais de 30 minutos à toa, não é por acaso, né? Eu coloquei aqui tudo que você precisa para começar a investir, né? Desde o motivo que você deveria pensar em investimentos, né? Afinal, sim, ninguém te contou isso, mas você precisa começar a investir, porque uma hora a conta vai chegar, tá? Então eu te explico isso tudo, até partir pra prática mesmo, né? Explicar o que é uma renda fixa, o que são ações, o que é uma renda variável. Então esse vídeo é completo para você que quer começar. Então fala, sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicário, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Faz muito tempo que eu trago muitos vídeos densos, né, de análise de empresas, de estudos completos das empresas, algo mais conceitual para quem já investe, né? E eu percebi que existe uma carência gigantesca de pessoas que precisam começar a investir e talvez algumas até criar esse nível de consciência, né? Então se você já é mais velho aqui no canal, você já investe, você já acompanha todas as empresas aqui, eu te deixo um convite, né? Manda esse vídeo para quem você acha que deveria começar a investir ou que já tem esse interesse pelo assunto, mas ainda não sabe por onde começar, tá? E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo novamente. Eu já vou aqui pro computador para a gente começar essa apresentação que está bem completa, tá? Só vou deixar dois recadinhos bem rápidos aqui para você. O primeiro, né, para você não perder tempo, você pode olhar aqui na descrição que eu vou deixar tudo detalhadinho sobre tudo que eu tô falando. Se tiver alguma coisa que você queira pular, você pode pular porque eu quero te agregar coisa nova. E o segundo, se você se sentir confortável em acelerar esse vídeo uma vez e meia, duas vezes, também tem uma feature aqui no YouTube que permite que você faça isso e você vai ver aí essa aula de uma maneira muito mais rápida se você conseguir assimilar tudo que eu tô falando, tá? Então, sócio, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, sócio, tudo bem? Que alegria trazer esse conteúdo aqui pra você. Faz tempo que eu tô querendo trazer esse conteúdo do porquê é tão importante, né? Você saber mexer nas suas finanças, você saber investir o seu dinheiro, tá? Eu adoto uma didática que é muito interessante, que você precisa entender o porquê você está fazendo isso. Muitas coisas na vida a gente acaba fazendo sem sequer pensar o porquê, e normalmente elas não são prazerosas e elas não são tão motivadas assim, né? Então eu quero que você primeiro entenda o porquê que investir é preciso, é isso que eu também vou mostrar aqui. E depois a gente vai para a prática para eu te ensinar de fato, né, como que você pode começar os seus investimentos, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o sumário que a gente vai trabalhar, né? Por que eu devo aprender a investir? Ah, é difícil, preciso de muito dinheiro, juros simples e compostos, quando faço meu primeiro milhão, por onde começar, né? A gente começa aí um pouquinho mais para a prática, né? Entender qual é o meu primeiro investimento de fato, o que é renda fixa, eu vou explicar como que é a renda fixa, quais são os veículos, né? O que de fato está acontecendo, por que devemos investir em ações, se é arriscado e como escolher boas empresas, tá? Então, novamente, eu reforço aqui, se você já sabe alguma dessas coisas, você pula aqui para a descrição que vai estar tudo detalhadinho para você ir no ponto que você quiser, porque eu quero economizar o seu tempo, tá? E se você conhece alguém que precisa entender essas coisas, mas ainda não entende, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Um rápido disclaimer, né? Esse cabelo aqui mal penteado, aqui no meu cabelo ele é impenteável e eu tô aqui em lockdown na Irlanda, não tem cabeleireiro aberto, então é isso, né? Mas não se preocupa com o meu cabelo não, foca no conteúdo que é bem mais interessante, tá? Então, por que eu preciso aprender a investir, tá? A distribuição etária da população por sexo, segundo os grupos de idade aqui no Brasil de 2010. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, né? Se você der uma olhadinha aqui nessas linhas, você vai ver que a nossa distribuição etária, ou seja, o número de pessoas que tinham até 40 anos, era a maior parte aqui em 2010, tá? Então, como que funciona a aposentadoria, INSS, qualquer outro mecanismo assim que vise você se aposentar no futuro, tá? De certa forma, você vai contribuir por um período, você vai pagar lá seu INSS ou sua aposentadoria privada e você vai juntar uma bolada, né? Você vai juntar uma grana preta. E depois, quando você se aposenta, essa grana preta será provedora de dividendos, ou seja, provedora do seu salário, da sua aposentadoria mensal para que você usufrua do seu período de velhice. É assim que funciona tanto para a privada quanto para o INSS. Mas qual que é a diferença das duas, né? Quando você vai para uma aposentadoria privada, você tem um gestor, você tem uma pessoa que está cuidando desse patrimônio que você está aportando. Quando você vai para o INSS, você tem o governo cuidando disso para você.
E o que está acontecendo, né? Qual que é o grande lance que está acontecendo? A máquina do governo ela está ineficiente. O governo não sabe como lidar com tanto dinheiro, né? Porque ele recebe um monte de dinheiro, ele acaba gastando com o que não devia, ele tem lá uma estrutura gigantesca, um monte de ministérios, um monte de senadores, de deputados, de vereadores, eles são importantes? São, mas assim, a máquina ela está muito grande, com salários astronômicos e a conta não está fechando. E vai melhorar? Será que vai melhorar? Vamos dar uma olhadinha aqui se vai melhorar, né? Não vai melhorar, né? Existe aqui uma expectativa do IBGE. Você dá uma olhada aqui nessa pirâmide, vou explicar essa pirâmide, né? Tudo que você olha aqui embaixo são as pessoas jovens. Então aqui nesse caso que eu estou te mostrando, até 24 anos era a grande maioria em 1980. Quando você vai para 2017, você vê que já está um pouquinho mais igual. Tem bastante gente, né, que está na meia idade aqui, entre 40 e 60 anos. Ainda tem bastante jovens, mas quando você vai para 2060, 2060 tá longe. Vai chegar, é quando você vai curtir a sua aposentadoria, 2060, né? Então quando você olha aqui para 2060, você vê que fica muito igual, com uma prevalecência aqui para quem tem acima de 60 anos. E essa é a grande preocupação. Porque hoje, o que você tem como objetivo, né? Que os jovens trabalhem, gerem o seu patrimônio, gerem sua renda e banquem os idosos no futuro. É assim que funciona qualquer máquina de previdência, seja ela privada ou seja pelo INSS. Só que se eu tenho a mesma quantidade de jovens para gerar a mesma renda para os idosos, antes eu tinha 1.000 jovens para gerar renda para 100 idosos e tá tudo bem. Agora eu tenho 1.000 jovens para gerar renda para 1.100 idosos. A máquina fecha, a máquina quebra e não tem como resgatar. Então daqui para frente a tendência é piorar, tá? É piorar. Já tá ruim? Já tá ruim, né? Isso aqui não é de hoje, né? Então eu puxei algumas matérias aqui de 2010. 6/5 de 2010, fator previdenciário é ferramenta para adiar a aposentadoria no Brasil. Outra notícia aqui de 15 de setembro de 2010, Brasil gasta 12% do PIB com aposentadoria, mas reforma não é consenso. Então, qual que é o grande lance da reforma, né? O Brasil ele pode continuar aprovando reformas? Ele pode continuar aprovando reformas, não tem problema, né? Só que daqui a pouco o Brasil vira para você e fala, hoje você pode se aposentar com 60, mas agora a gente vai ter que aprovar uma reforma, você só pode se aposentar com 75 anos. Imagina só, 75 anos você começar a curtir uma aposentadoria, às vezes com um salário mínimo, com 2 salários mínimos. Você vive assim de uma maneira muito complicada e só vai piorar, né? Dá uma olhada nessas fotos aqui. Tá vendo? Grava bem esse senhorzinho, né? Esse senhorzinho é uma pessoa sortuda. Sortuda, por quê? Porque ele pode trabalhar, ele ainda tem saúde para trabalhar. Imagina você chegar nos 70, 75 anos e você não ter essa saúde para trabalhar, você não ter essa disposição. Então esse senhorzinho, ele tá numa situação difícil? Tá muito, mas ele tá numa situação ainda sortuda, porque tende a piorar cada vez mais, né? Se a máquina já tá quebrada desse jeito, ou seja, eles estão pagando um salário mínimo hoje, daqui a pouco eles estão pagando meio salário mínimo e você só pode se aposentar aos 80. Então quantas pessoas que você conhece que tem 70, 75 anos que ainda estão na ativa porque a aposentadoria não é suficiente para eles viverem bem? Eu imagino que pelo menos uma você conhece, tá? Então aqui a gente tem outro senhorzinho aqui um pouquinho mais sortudo, né? Porque ele tem bastante disposição, bastante saúde, e ele continua tocando a sua empresa, o seu trabalho, né? Ainda bem que ele tem essa possibilidade. A questão é, você quer se dar ao risco de no futuro precisar trabalhar? Você quer depender do governo para montar a sua aposentadoria, para curtir o seu período, que é em tese para você descansar, para você relaxar, até porque a nossa situação biológica começa a pedir descanso. Não é simplesmente algo, é preguiçoso, quer parar de trabalhar. Não, a nossa situação biológica muitas vezes ela exige esse descanso. Você não aguenta mais aquela mesma pegada que você sempre teve a vida inteira. A disposição ela reduz, os músculos, os ossos, eles começam a dar mais trabalho. Não tem como, né? Isso é a idade, vai chegar para todo mundo e é natural, né? Faz parte da nossa natureza. Alguns vão chegar com muito mais disposição, outros com nem tanta, mas com certeza com menos exposição do que você tinha antes, tá? Então o grande motivo de você aprender a investir o seu dinheiro é esse. Você pensar no seu futuro e a conta vai chegar. O que é o INSS? Isso é importante dizer. O que é o INSS? É um mecanismo do governo que ele vira para você e fala o seguinte, você não tem a capacidade, você não tem a disciplina, você não tem a constância de juntar o seu dinheiro, a gente vai fazer isso por você. Obrigatoriamente você vai pagar um pedaço do seu salário e a gente vai cuidar da aposentadoria para você. Tá ótimo, se eu pudesse jogar essa responsabilidade na mão de alguém, é ótimo, né? Só que a gente jogou por muito tempo e agora esse alguém não é mais capaz
de lidar com todo esse dinheiro, de lidar com toda essa responsabilidade. Então, toda aquela responsabilidade que eles assumiram para eles não estão dando conta. E pior, eles não contaram pra gente que eles não estão dando conta. Eles não contaram pra gente. Então, eu estou te contando. Eles não estão dando conta, você precisa se virar. E previdência privada? Previdência privada é nada mais do que alguém cuidando desse dinheiro para você, sendo que você poderia estar cuidando. Sabe por quê? Quando você cuida, você paga muito, mas muito menos taxa e muito menos impostos. Muito menos mesmo, tá? Você tem uma qualidade de vida muito mais elevada do que se alguém cuidar do seu patrimônio para você, tá? Então, agora que você já entendeu essa importância de aprender a investir, eu tenho certeza que a pergunta que você faz é a seguinte, né? É muito difícil. É muito difícil, é muito complicado investir, não quer investir na vida, não sei por onde começar, não entendo os termos, não sei nada de finanças e investimentos. Você sabia alguma coisa disso aqui? Você aprendeu isso aqui no ensino médio, no ensino fundamental, essas coisas de Newton aqui, essa fórmula de Bhaskara menos C mais ou menos raiz de B quadrado menos 4AC dividido por 2A. Você aprendeu esses negócios aqui de química, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5? Você respondeu essa pergunta alguma vez na vida? Pois é, eu tenho certeza que isso é muito mais difícil do que finanças, mas você foi obrigado a aprender. Por quê? Para tirar nota, para tirar uma nota, né? Para isso você foi lá e estudou para tirar nota. Como que você não vai aprender a investir para ter um futuro melhor? Então fica aí um questionamento para você. Se ainda assim você tiver alguma resistência, você achar que não é tão necessário, fique sabendo que a vida cobra e ela chega, né? O futuro ele chega em algum momento e infelizmente você vai pagar o preço por isso, tá? Saiba disso, só saiba disso, tá? Esse é o mais importante, porque quanto antes você despertar essa consciência da necessidade de aprender a investir, melhor para você, porque os investimentos eles são exponenciais, ou seja, quanto antes você começar a investir, mais você vai ver o seu dinheiro sendo multiplicado no longo prazo. Quanto mais tarde você entender que existe uma necessidade gigante de você começar a investir, de você aprender a investir, mais arrependido você vai ficar, porque todo mundo que começa a investir fala, deveria ter começado antes. Fato, o melhor dia para você começar a investir foi ontem, e o segundo melhor é hoje, tá? Então aproveita, espero que você tenha criado esse nível de consciência que é necessário investir. Caso tenha criado, continua assistindo aqui o vídeo que eu vou te dar vários insights aqui, vou te ensinar bastante sobre investimento, tá? Vamos lá. Precisa de muito dinheiro? Não, não precisa de muito dinheiro. Eu não ganho tão bem assim, eu tenho um salário mínimo, eu tô começando, né? Mas aqui eu quero trazer um disclaimer muito importante, né? Eu sou uma pessoa que poupa, eu sou uma pessoa disciplinada, responsável, que controla meu dinheiro e eu poupo dinheiro. Eu invisto em ações, eu invisto em tesouro direto ou invisto em conhecimento? Invista em conhecimento se você ainda ganha pouco. Invista em profissionalização, invista em capacitação profissional, tá? Agora, eu sou uma pessoa que não poupa. Eu gasto em cerveja, eu gasto no Netflix, eu gasto em pipoca, no cinema. Eu faço isso ou poupo? Poupa. Dos três, então, o primeiro, invista em conhecimento, invista em informação para você, se profissionalize e seja uma pessoa melhor no mercado de trabalho para ganhar cada vez mais. Pois ganhar dinheiro é o que de fato vai te enriquecer. Agora, entre gastar no bar ou qualquer coisa do tipo e investir em ações, investe em ações que você vai colher os frutos no futuro. Você vai agradecer. Eu tenho certeza que seu outro futuro vai olhar para trás e vai falar: ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu tomei essa ação. Dito isso, vou mostrar aqui o quanto que você precisa de fato para investir, né? Olha só esses investimentos de renda fixa. Isso aqui você não precisa se atentar a todos esses detalhes, só foca aqui nesse quadrinho que ele está te mostrando qual que é o investimento mínimo para você investir num título público pelo Tesouro Direto, tá? É o investimento mais seguro que existe no Brasil, porque você está investindo no Tesouro Nacional, você está investindo no Brasil. Se tudo der errado, eles vão lá e imprimir o dinheiro e te pagam, não tem risco nenhum aqui. Então, como você pode ver, investimentos a partir de R$35 você consegue comprar um título desse, chegando até R$107,19, tá? Então varia entre esses preços todos. Mas e se eu quiser comprar ações? Ações é um pouco mais caro? Não, dá uma olhada aqui. Para você se tornar sócio da Ambev é R$15,67. Para você se tornar sócio da Fleury, R$28. Do Itaú, né, um dos maiores bancos do mundo, né,
R$ 25,67 você consegue comprar uma ação do Itaú. Então isso aí é basicamente o preço de 2 garrafas de cerveja, né? Eu acho que um engradado de cerveja você consegue comprar umas 3, 4 ações aqui do Itaú. Tem Ultrapar, Odontoprev, B3, a própria B3, né? Que cuida da nossa bolsa de valores, tá? Então, superadas todas essas barreiras, essas crenças limitantes que normalmente as pessoas têm, né? Que precisa ter muito dinheiro para investir e tudo mais, né? Já foi assim, tá? Deixa eu dizer que meio que já foi assim, tá? As ações eram caríssimas, os títulos não eram tão acessíveis, veículos de investimento eram muito caros, aplicações mínimas de R$10 mil, R$15 mil. Talvez num momento lá no passado era mais inacessível. Não é o caso hoje, tá? Não é o caso hoje. Hoje é bem acessível qualquer veículo de investimento que você queira, tá? Bom, então agora que você já venceu algumas barreiras, algumas crenças limitantes de começar a investir, né? Então vamos entender alguns conceitos agora sobre juros simples e compostos, tá? O que é o juros simples? O que está acontecendo aqui nessa tabelinha que eu estou mostrando aí na tela? Eu investi R$1.000 e esses R$1.000 eles rendem 10% ao ano. Então, pelo juros simples, né? O que é o juros simples? Eu tenho R$1.000 e cada ano ele rende 10% desses R$1.000, tá? Ou seja, rende R$100 por ano. Então, ano 2, R$100, ano 3, R$100, ano 10, mais R$100. Depois de 30 anos, o patrimônio que eu acumulei foi de R$3.900. Eu coloquei R$1.000. Depois de 30 anos, então, eu tenho R$3.900. Como funciona os juros compostos? Imagina o seguinte, né? Eu coloquei aqui esses R$1.000. No segundo ano, então, eu ganhei R$100, então agora eu tenho R$1.100. Quando render 10%, não vai mais render 10% sobre os 1.000. Vai render 10% sobre os 1.100. Então, vai render sobre muito mais. Aí você fala, não vai dar tanta diferença, né? Porque antes rendia R$100, agora vai render 110. Certo? Vamos ver o que acontece. Esses são os famosos juros compostos, né? Então, no primeiro ano, R$1.000, eu aportei R$1.000 sem problema, rendeu 10% no primeiro ano, rendeu 10% no segundo e assim consecutivamente. Então, até o ano 30, ele está rendendo mais do que eu aportei inicialmente. Simplesmente porque foi aqui, ó, de 100, 110, 121, 133, 146 e assim consecutivamente. Então, ao invés de render somente R$100 por mês, agora está rendendo 10% de todo o montante. E isso me dá um resultado aqui depois de 30 anos, então, de R$15.863, o que é muito maior do que R$3.900 sobre os juros simples. Então, existe essa frase famosa aqui do Albert Einstein: juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. E isso é uma grande realidade. O dinheiro ele começa a trabalhar para você. O dinheiro ele começa a se exponencializar, ele começa a crescer demais. Por isso que existe a famosa frase, né? Quem tem bastante dinheiro tende a ficar mais rico. Quem não tem tanto dinheiro não consegue multiplicar o seu dinheiro, porque ele é pouco, né? Então, a famosa frase seria aí, o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Por quê? Quem não tem dívida não entra nessa conta, fica lá no meio do caminho. Não tem nem o dinheiro trabalhando para você e nem você tanto trabalhando para o dinheiro, tá? Agora, quem tem dívida que é o problema. Por quê? Quem tem dívida trabalha para esses juros compostos. Você não recebe os juros compostos, você paga juros compostos. O banco está recebendo de você. Quem te emprestou aquele dinheiro está recebendo de você. Esses juros compostos, você fica responsável por pagar. Por isso que essa frase ela é tão inteligente, né? Quem entende, coloca os juros compostos para trabalhar para si. Então, eu vejo o meu patrimônio multiplicando. Eu vejo o meu patrimônio crescendo. Agora, quem não entende, fica pagando para crescer patrimônio de outras pessoas, tá? Por isso que é importante você quitar suas dívidas, você ter 0 dívidas, né? O valor que você paga de dívidas consome qualquer rentabilidade, tá? Come qualquer rentabilidade que você possa vir a ter no futuro. Ao passo que se você tem um grande patrimônio, você vai começar a rentabilizar em cima desse patrimônio, tá? Ele tende a crescer. Então, como que eu faço meu primeiro milhão? Essa é a fórmula que vai acompanhar os seus investimentos, tá? É a fórmula super simples, né? Se joga aí na calculadora, é muito tranquila. Não se assuste aqui com as letras, tudo. Sei que é muito novo, mas é muito simples essa fórmula e a gente vai passar alguns exemplos aqui também, tá? Mas a fórmula é basicamente o seguinte: um montante que você quer ter, no caso 1 milhão, vai ser igual o capital que você colocar, ou seja, o seu primeiro aporte, o primeiro dinheiro que você colocar lá para investir, multiplicado por 1 mais I. Esse I é a taxa de juros, é a famosa rentabilidade. Quanto que aquela aplicação está pagando? Está pagando 5% ao ano, 10% ao ano. Então 10%, por exemplo, tá? Seria 10%, lembrando, né? 10 sobre 100.
seria 0,1. Por isso o nome porcento, né? Você pega um número e divide por 100. Então seria 0,1. Você somaria aqui 1 mais 0,1 e elevaria a n. Quem que é n? O número de períodos, o tempo que você vai deixar. Então, se você foi sagaz aqui, se você gosta um pouquinho de estatísticas, de matemática, você percebeu que o grande exponencializador aqui do seu patrimônio é o tempo. O tempo está ao seu favor. Quanto mais tempo você deixar investido, mais você vai colher, mais frutos você vai colher desse seu investimento. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Se eu aportar tudo que eu tenho hoje, vamos supor que eu tenho 100 mil reais em ações, aportei aqui 100 mil reais em ações. Considerar uma taxa média anual de 8% e deixar por 30 anos. Então eu terei conseguido R$1.006.265,69, que seria aqui, ó, que eu coloquei bem detalhadinho para você ver. Então o montante aqui de 1 milhão seria os 100 mil aportados inicialmente, multiplicado por 1 mais 0,08, né, que é 8 dividido por 100, elevado a 30, que é o período, ou seja, 30 anos, conforme eu comentei aqui, tá? Outros exemplos, olha só como é interessante, né, como tudo trabalha junto. Então, o quanto você aporta é importante, o período que você deixa é importantíssimo, a taxa que você deixa também é importante, ou seja, você tem que saber rentabilizar o seu patrimônio. Eu vou te comprovar agora, tá? Você vai ver como os três eles andam em conjunto. Então, alguns outros exemplos. Se eu aumentar o tempo para 35 anos, você pensa, 35 anos, né? Antes era 30, 35 anos, não vai dar tanta diferença, aumenta quase meio milhão. Já se eu aumentar para 40, né? Isso vai para 2 milhões. Ou seja, eu não preciso de 60 anos para rentabilizar o dobro de 30 anos. Eu preciso apenas de mais 10 anos, porque ele é exponencial, tá? O efeito dos juros compostos ele é fortíssimo mesmo. Então aqui, se eu aumentar o aporte inicial para 200 mil, em 30 anos então eu conseguiria 2 milhões, em 40 anos eu conseguiria 4.344.000 reais de patrimônio. Então você vê que o aporte também é importantíssimo. Quanto mais cedo você começar, mais você vai ver dinheiro lá no futuro, tá? E se eu aumentar a rentabilidade para 11%, aí que tá o segredo, né? Se eu aumentar a rentabilidade de 8% para apenas 11%, isso já exponencializa demais, né? Ao invés de eu ver 1 milhão lá no começo, eu veria 2,2 milhões, em 40 anos eu veria 6 milhões e 500 mil. Por isso que é importante você saber investir sim. Você tem que saber como rentabilizar melhor o seu patrimônio, você tem que saber investir. Se você não souber investir, você vai ficar na poupança, você nunca vai ver essas rentabilidades maravilhosas que a gente está vendo aqui nesses exemplos, tá? Então grava isso, tá? Tem que começar o quanto antes, tem que aproveitar o tempo a seu favor e tem que saber investir, tem que saber colocar o seu dinheiro. Por onde começar? Primeira coisa que você vai fazer, sem exceção, você vai pagar todas as suas dívidas, todas as suas dívidas. Ah, mas eu tenho um financiamento da minha casa. Bom, é diferente, tá? Se você tem um financiamento da sua casa, é óbvio que talvez você não consiga pagar, às vezes, 200, 300, 400 mil, e você já tem aquilo mensalmente organizado dentro da sua vida, tá? Mas se você tiver a oportunidade de pagar algumas parcelas a mais, a chance de você fazer um bom negócio é gigantesca, né? Se às vezes você tem 300 mil para pagar nos próximos 30 anos, talvez você consiga negociar isso por 100, 120 mil para pagar agora, por exemplo, ou antecipar algumas parcelas. Você sempre vai conseguir uma rentabilidade melhor pagando suas dívidas do que mantendo elas, tá? Porque enquanto você mantê-las, você vai deixar os juros compostos trabalhando para outra pessoa e esse não é o objetivo, tá? Então pague todas as suas dívidas. Pague dívida com o banco, pague dívida de cartão de crédito, que é assustadora de grande. Pague todas as dívidas que você puder, tá? Zere suas dívidas e aí sim você começa a investir. Então você vai montar a sua reserva de emergência, que a gente vai ter um capítulo aqui específico de reserva de emergência, que é bem importante, tá? Depois você vai entrar um pouquinho mais no mundo de renda fixa, que a gente vai comentar aqui um pouquinho também. Eu vou te explicar como que funciona, né? Investimento em renda fixa e em ações também, tá? Depois você vai para as ações, eu vou te explicar o porquê que você deve ter um percentual do seu patrimônio alocado em ações. Se tá gostando desse vídeo, né, eu peço por favor que deixe o like aqui para entregar para mais gente. Eu tenho certeza que isso pode ser muito engrandecedor, talvez até mudar a vida de alguém aí no futuro, tá? Então vamos lá. Como que eu faço o meu primeiro investimento, a reserva de emergência? O que é a reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, né, a reserva de emergência é para emergências. É um dinheiro que você vai deixar reservado para eventuais emergências. Então vamos supor que você perdeu o emprego, ou que aconteceu, né, não quero que aconteça, mas o imprevisto é previsto, tá? Então, ou que aconteceu alguma coisa com o seu carro, que aconteceu alguma coisa de saúde na sua família, com alguém que dependa do seu dinheiro, que alguém dependa da sua
sua atuação, tá? Alguém dependente de você. Então você tem que ter um dinheiro reservado para esse tipo de situação. E você vai me falar, eu tenho fundo de garantia. Primeiro, quanto que você tem de fundo de garantia? Segundo, quanto tempo leva para você acessar o seu fundo de garantia? Terceiro, a única emergência que você tem não é só a de fundo de garantia, não é só de perder emprego. Você tem muitas outras emergências que podem acontecer na sua vida, tá? Por isso que é importante você fazer um planejamento financeiro, se organizar financeiramente. Eu sei que é um balde de água fria, você tava doida aí para investir em ações, né? Que tá um mercado super sexy, todo mundo ganhando dinheiro, tá? Já vou explicar por que tá entre aspas aqui, mas é o seguinte, né? Você tá tão empolgado aí para começar a investir na bolsa de valores, mas calma, monte sua reserva de emergência, que é o investimento mais importante que você vai fazer na sua vida, tá? É aquela que vai te dar uma liberdade, que vai te fazer respirar melhor, você vai conseguir organizar melhor suas finanças, ter disciplina, ter constância, tá? Então o que é? Você vai juntar de 6 a 12 meses de todos os seus gastos basais. O que são gastos basais? Eu deixei alguns exemplos aqui. Conta de luz, aluguel, seguro do carro, seguro saúde, sua conta de água, Netflix se você tiver, internet, alimentação, plano celular e outros gastos aí que você possa vir a ter. Eu fiz essa listagem aqui, se você quiser anotar, maravilha, tá? Com certeza você deve ter alguns outros gastos também, você inclui aqui. Você pega tudo que você gasta mensalmente, multiplica ou por 6 ou por 12. Qual que é a diferença de um ou outro? 6 é menos conservador, 12 é mais conservador, simples assim, tá? Você multiplica por 1.1, porque você incide aí um pouquinho de inflação, né? Você se protege com a inflação, porque normalmente você vai pegar esse estudo lá do passado. É muito? É exagero? Não é exagero. Se seu custo de vida for de R$3.000 mensais, e se você quiser manter esse seu custo de vida, e se você quiser ter uma proteção por 12 meses, vai de caso a caso, vai de pessoa para pessoa, tá? Moro com meus pais, eu não gasto dinheiro, preciso de reserva de emergência? Precisa, vai morar sozinho, né? Começa a criar responsabilidade sobre a sua vida, porque é muito bonito investir em ações, né? Dizer que é independente, tem o meu próprio dinheiro, e na verdade você não tem sequer uma reserva de emergência, né? Construa a reserva de emergência para você, né? Você passa a ser o provedor da família, você passa a ser a fonte de segurança da família, isso é importante, tá? Mude essa mentalidade de deixar a responsabilidade para os outros e ela passa a ser sua, ela tem que ser sua. Você é a nova pessoa incrível da família, tá? Então seja responsável pelo seu dinheiro. Beleza. Opcional adicionar aqui R$5.000. Por quê? Por que eu coloquei esse opcional de R$5.000? O Fala Sócio, por exemplo, nasceu disso. Eu sou músico profissional aqui na Irlanda, né? Então todos os meus shows foram cancelados. Eu tinha esse dinheiro de reserva de emergência, tanto para me manter vivendo aqui normalmente, como para começar a investir num novo negócio. Eu fui lá, comprei luz, eu comprei câmera, eu comprei microfone, eu comprei um monte de coisa aqui que eu consigo fazer essa comunicação aqui com vocês. E o Fala Sócio nasceu dessa história, né? Basicamente dessa história. A bagagem de conhecimento e informação eu já tinha há muito tempo, mas nasceu assim. Quem sabe você também se surpreenda aí com o que pode nascer numa eventual emergência que você possa vir a ter, tá? Então o resultado disso tudo, nossa, é muito dinheiro, tá pronto, você pode até trocar de emprego se você quiser. Imagina que gostoso, né? Você tem lá uma reserva de 12 meses, você tá infeliz no seu emprego, você tá muito triste, e você saber que você tem 12 meses de colchão para você trocar de emprego, para você ter uma vida melhor, porque é isso que vale na vida, né? Não existe um ponto a ser chegado, um ponto a ser alcançado. O dinheiro é algo que acompanha no seu trajeto de vida, né? A sua vida inteira o dinheiro ele vai estar acompanhando, e quando você domina esse dinheiro, quando você domina isso, você domina melhor seu tempo, sua qualidade de vida. Você pode trocar de emprego, ir para um lugar que você gostaria mais, você pode se arriscar mais, né? Então parabéns, usufrua bastante e comemore bastante que você atingiu um dos primeiros níveis de liberdade financeira, que é quando você pode organizar melhor a sua vida, tá? Você não fica correndo atrás do próprio rabo todos os dias. O que é renda fixa? Chegamos aí então à renda fixa. O que é a tal da renda fixa? Eu vou falar de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer, tá? É um empréstimo. Simples assim? É, simples assim. Só que vai variar para quem que você vai emprestar esse dinheiro. Imagina o seguinte, eu tenho certeza que o Fala Sócio vai explodir, só que eu não tenho esse dinheiro agora. O que eu faço? Eu peço emprestado para você. Eu falo, me empresta R$1.000. Eu te pago 10% ao ano. Por que eu vou te pagar 10% ao ano? Porque eu sou bobo? Porque eu acho que eu vou perder dinheiro? Não, porque eu tenho certeza que com R$1.000 eu consigo fazer R$5.000. E eu vou lá e te pago 1.100.
Ó que interessante. Então eu tenho um negócio que eu tenho certeza que é muito rentável, só que eu não tenho esse capital. Então eu peço ao mercado, eu peço a você, eu peço aos bancos um empréstimo para rentabilizar esse meu dinheiro. Então, quando a gente vai para renda fixa, é um empréstimo, é uma certa garantia que você tem que você vai receber esse dinheiro de volta, tá? Então você vai encontrar tipos de renda fixa aqui. Títulos públicos é o mais seguro de todos. Por quê? Para quem que você empresta no títulos públicos? Você empresta para o governo brasileiro. Para o governo brasileiro mesmo? É isso mesmo? Para o governo? Sim, para o governo. Vai emprestar para o governo. Se alguma coisa der errado, ele vai lá e imprime esse dinheiro, porque o governo ele tem interesse sim em captar dívida para investir em infraestrutura dentro do país e em algumas outras coisas também, que ele tem esse objetivo, tá? Ele pede inclusive para o exterior pode alocar capital no Brasil, comprar esses títulos públicos, né? Você compra os títulos públicos por meio do Tesouro Direto. Tesouro Direto todo mundo pensa que é um investimento, mas na verdade é um veículo para você investir em títulos públicos, tá? É o mais seguro de todos. Depois a gente tem aqui debentures. Não sei se você já ouviu falar nesse nome feio, mas você empresta para empresas. Sim, empresas. Você empresta para Petrobras, para Vale, para Raizen, para Apple, para Microsoft. Elas precisam de algum empréstimo, elas vão lá e emitem debentures no mercado e a gente pode emprestar esse dinheiro para eles e eles vão pagar uma graninha de volta, né? Como eu disse, imagina que eu estou pedindo um dinheiro emprestado para você em nome do Fala Sócio. Eu emitiria debentures a 10% ao ano, por exemplo, porque eu viso rentabilizar muito mais do que 10% ao ano, tá? Por último aqui então eu coloquei LCI, LCA, CDB, LF, não precisa se adentrar muito na letra, tal, não precisa ficar preocupado com isso, você está emprestando para o banco. Está emprestando para o banco, é isso que está acontecendo. Cada um uma característica, um mais para o crédito imobiliário, outro de agronegócio, outro certificado de depósito bancário, mas não se preocupe com isso. De certa forma, você está emprestando para o banco. Vale a pena? É uma boa? É uma boa você ter uma parte do seu capital em renda fixa? É uma boa, é muito importante. Porque além de proteger o seu capital, além de trazer maior previsibilidade, além de trazer menor volatilidade, é mais fácil, é muito mais fácil. E outra, quando você tem dinheiro na mão, quando você tem liquidez, você consegue se aproveitar melhor do dinamismo que está o mundo todo, tá? O mundo está dinâmico, as coisas estão sempre mudando, estão sempre girando. Então eu acho muito prudente você ter uma parte do seu capital para aproveitar o dinamismo do mundo, tá? A renda fixa é sim importante, não morreu longe disso, né? Hoje em dia tem perdido um pouco de dinheiro quem está investindo em renda fixa porque a inflação está maior do que o que está sendo pago. Isso tende a ser corrigido, o mercado não é bobo, tá? Fique tranquilo. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, talvez em outro momento que você esteja vendo, já não esteja mais assim, já esteja tudo mais equilibrado, né? Mas hoje você acaba perdendo um pouquinho de dinheiro, mas não tem problema. O mais importante é você gerar uma liquidez, uma maior previsibilidade, menor volatilidade na sua carteira de investimentos, tá? Agora, se eu tô falando para você, se eu tô deixando isso bem claro para você, que eu viso pegar esse seu dinheiro para rentabilizar mais, daí você me pergunta, e não seria mais interessante eu investir nesse outro lado? No lado de quem tá pegando dinheiro? Porque essa pessoa tá rentabilizando mais do que o que eu estou recebendo pelo empréstimo, certo? Faz sentido para você? Faz sentido? Pois é. Para isso que existem as ações. Ações, né? Por que investir em ações? Se você olhar nesse gráfico, as ações elas têm se provado desde 1802 o investimento mais rentável do mercado, tá? Do mercado todo. Então, por que isso acontece, né? Se você der uma olhada aqui nesse gráfico, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que $1 investido em 1802 virou 5 centavos de dólar em 2017. Virou 4,52 se fosse investido em ouro, em gold, tá? Aqui, Treasury Bills e Treasury Bonds não precisa se atentar, são alguns títulos de tesouro americano, norte-americano, que são negociados lá nos Estados Unidos. Então, um virou $281 e o outro $1.778, enquanto as ações, as stocks aqui, elas trouxeram um retorno de $704.997. $1 investido em 1802 no mercado norte-americano virou $705 mil, praticamente. Por que eu não estou trazendo aqui um resultado do Brasil, né? Quanto que isso se tornou no Brasil? Porque a gente não tem esse histórico todo, tá? A gente não tem esse histórico todo. A Bolsa brasileira, ela é mais recente, ela tem menos histórico. A gente teve muito histórico distorcido antes de 1994 no plano real. Não precisa se adentrar, não precisa entender isso tudo, mas a gente passou por um período de muita hiperinflação. Você tinha R$1 hoje, amanhã esse R$1 valia
valia 25 centavos, porque a inflação era gigantesca, tá? Então não precisa se preocupar com isso, mas enfim, nós não temos tanto histórico para trazer no Brasil, mas a Bolsa norte-americana é um bom padrão sim para a gente acompanhar isso, tá? Então, por isso que você tem que sim considerar ter uma parcela dos seus investimentos em ações, para ter essa exponencialidade aqui, para ter esse crescimento. É arriscado? Bom, para esse cara que você está vendo, com 12 telas com 12 telas de computador, para esse cara é arriscado, tá? Por quê? O que esse cara faz? Ele provavelmente faz movimentos de especulação. Ele não é investidor, ele é especulador. Ele compra R$10 para tentar vender a R$10,20, para tentar vender a R$10,50, para pegar pequenas oscilações de mercado e ganhar algum dinheiro naquilo. Só que essas oscilações, chamadas também de trade, elas são muito arriscadas, tá? Elas são muito arriscadas e existe um estudo aqui, por isso que eu totalmente recomendo você ficar de fora desse tipo de especulação, se torne um investidor ao invés de um especulador. Olha só esse estudo, tá? É um estudo realizado pela FGV. Em 2013, eles realizaram aqui um estudo com 19.696 pessoas, começaram a fazer day trade em mini índice entre 2013 e 2015. Dessas pessoas, 92,1% desistiram, umas mais cedo, outras mais tarde. Das 1.558 pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, tentando de fato viver de day trading, 91% tiveram prejuízo. E apenas 13 pessoas, ou seja, 19.696 pessoas, apenas 13 pessoas obtiveram lucro médio diário acima de R$300. Aí você fala, né, R$300 é um belo de um salário, né? 300 vezes 30, tá? Maravilha, R$9.000, mas o mercado não opera todos os dias, tá? Ele opera 20 dias aproximadamente. Então, 300 vezes 20, R$6.000. E disso você desconta o imposto de renda, você desconta todos os impostos. Aí você desconta as taxas, aí você desconta emolumento, aí você desconta corretagem, você desconta um monte de coisa. Esse cara está com um salário bem básico para um nível de estresse gigantesco, né? Então, as pessoas atrelam muito day trading, swing trading, qualquer tipo de trade, como um jogo viciante, tá? E realmente é. E aí você fala, conforme você vai fazendo mais, você vai se profissionalizando mais, então não é bem isso que mostra esse estudo, né? Os dados também mostram que o desempenho do day trader não melhora à medida que ele persiste na atividade. Na realidade, piora. Então, fique de fora desse tipo de movimento especulativo e entre nesse movimento. Esse movimento, também conhecido como buy and hold, é onde você curte a vida e você aproveita o que realmente importa. Esse cara aqui, ó, você tá vendo esse cara? E essa moça aqui? Eles têm o seu dinheiro investido em ações, têm o seu dinheiro investido em renda fixa. E o que eles vão fazer com isso? Eles deixam as empresas trabalhando para eles, deixam o dinheiro trabalhando para eles. Eles vão curtir a vida, eles vão curtir a natureza, vão curtir a família, os amigos, eles vão fazer churrasco. Enquanto eles estão lá no churrasquinho mesmo, tem alguém trabalhando para eles. Isso é legal, não você direto na tela lá, que nem um maluco vendo um monte de tela doidão lá, para não fazer tanto dinheiro, estar muito ligado a estresse, ser uma pessoa relativamente desinteressante nos churrascos, porque você vai ficar falando de Fibonacci, de linhas de Boiler, não sei o que, aquela bagunça toda lá desses candles, e as esposas vão tudo estar de lado, assim, as mulheres vão tudo estar de lado, ninguém quer ouvir essas maluquices estatísticas, né? As pessoas tudo meio assim, o que está acontecendo e tal. Então, se torna uma pessoa mais interessante, que curte mais a vida, tá? Nada contra o day traders, acredito, eu tô falando sério, tá? Mas eu acredito que para um investidor que tem o seu trabalho, que trabalha das 9 às 5, tem o seu trabalho principal e quer colocar o dinheiro para trabalhar para eles, o day trader está longe de ser o melhor caminho, até porque quando você está na frente de um computador, na frente de uma tela tentando buscar dinheiro, é você que está trabalhando por dinheiro, ele não está mais trabalhando para você. Então, ainda comentando aqui se é arriscado, esse outro gráfico aqui também, coletado aí do Investindo em Ações do Longo Prazo, de Jeremy Siegel, dê uma olhada nisso, tá? Eu vou tentar explicar esse gráfico aqui da maneira mais simples. Se você olhar essa barrinha aqui, branca em cima, preta escura embaixo, é o retorno das stocks, ou seja, das ações. Se você olhar aqui no eixo X, né, holding periods, ou seja, é o período que você está segurando as ações em anos, então você encontra 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos. E se você olhar aqui no eixo Y, ou seja, o vertical, você vai encontrar no meio o zero, indo até 75% e descendo até menos 50%. Então, em resumo, o que esse gráfico está nos mostrando? Se você deixar o seu dinheiro investido por um ano na Bolsa de Valores, nas ações, você provavelmente ou vai ver o seu capital crescendo 66%, ou vai ver ele descendo
38%. Você tem muito risco no período de um ano. Quando você vai aqui para 5 anos, esse risco já diminui. Você tem um risco de ganhar 27% ao ano ou perder 11,9% ao ano. Mas quando você chega aqui em 20 anos, você tem um risco ou de ganhar 12% ao ano ou de ganhar 1% ao ano. Ou seja, no longo prazo, isso que é importante você gravar, tá no longuíssimo prazo, né, 20 anos, é importante você saber que a bolsa de valores não é arriscada. Não é arriscada no longo prazo, tá? Então, se você olhar aqui para finalizar nos 30 anos, você tem a chance aí de ficar entre 2,6% até 10,6% de ganho anual. Enquanto, e isso é engraçado, né? Enquanto os Treasury Bills e Treasury Bonds, que seria uma renda fixa dos Estados Unidos, você poderia até perder dinheiro neles, tá? Mesmo segurando por 30 anos. Então, sim, é um investimento mais sensato que tem para o longo prazo. Existe uma frase aí que é muito arriscado você entrar em ações para o curto prazo e muito mais arriscado você ficar de fora delas para o longo prazo. Agora, como escolher boas empresas? Eu tenho que recomendar aqui, né, aqui na descrição tem um link que eu fiz um guia completo, né, falando sobre a filosofia de investimentos buy and hold. Eu fiz um e-book completo, ele é gratuito. Lá eu coloquei mais de 100 horas de trabalho escrevendo ele e fazendo toda a estética, e mais de 5 anos de experiência estão resumidos nesse e-book. Só baixar aqui, gratuito, bem tranquilo, você vai aprender demais, demais, assim, se você ler isso e você entender, 80% disso eu tenho certeza que você já está na frente de 90%, 85% dos investidores, com certeza, tá? E eu tenho um outro convite para te fazer também. Eu não consigo explicar como escolher boas empresas em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, porque isso leva um tempo. Mas eu consigo em 3 lives completas. Então, nos dias 8 a 10 de março de 2021, eu vou trazer aqui um workshop incrível para vocês acompanharem de forma gratuita, online, e vai estar muito, mas muito completo. Tudo isso que eu falei vai estar num nível de detalhe muito maior. A gente vai se adentrar em ações, você vai sair com uma ideia muito gigantesca, muito maior sobre investimentos e finanças. Eu posso te garantir isso, que depois desse workshop também gratuito, depois desse workshop com certeza você vai sair um investidor muito melhor. Então fica o convite aqui. Então para se cadastrar, tá, tem um link aqui embaixo, você só clica nele, sem erro, vai estar online, gratuito e completo. Eu tenho certeza que você vai virar um investidor muito, mas muito melhor depois de acompanhar essa live aqui com a gente, tá? Então te espero lá. Sócio, então se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que deixe o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar para mais gente que possa ter esse mesmo interesse, tá? E se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.